imobilizado. Vamos lá, é o seguinte. Voltando. Rapadura é doce, mas não é mole. Isso aqui é para separar os homens. A gente já está separando os homens dos meninos. Reconhecimento inicial do ativo imobilizado. É o seguinte. Critério de avaliação do ativo, artigo 183. 183, ele é mais cobrado em prova do que tudo, pessoal. Você pode esquecer o nome da sua namorada, pode esquecer o seu filho lá no colégio abandonado, pode esquecer o dia do aniversário de casamento, mas não esquece o artigo 183 da Lei 6.404. Pelo amor de Deus. O artigo 183, ele fala o seguinte: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Aí o inciso 5 fala: os direitos classificados no imobilizado são avaliados pelo custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Então vejam só, o reconhecimento inicial do imobilizado é feito da seguinte maneira. Inicialmente você vai lançar ao custo. Bom, se eu paguei 100 mil reais, vai ser lançado por 100 mil reais. Se eu paguei 1 milhão e 500 mil reais, vai ser lançado por 1 milhão e 500 mil reais. E aí você vai deduzir a amortização, a depreciação e a exaustão acumuladas. E também existe um outro ponto que não foi citado aqui no 83, inciso 5, que tem que ser levado em consideração aqui para o reconhecimento, que é o quê? O teste de recuperabilidade. Recuperabilidade. Então, basicamente é o seguinte: inicialmente, você vai reconhecer o ativo imobilizado ao custo. Posteriormente, você vai subtrair a amortização, depreciação e exaustão acumulada e vai tirar o teste de recuperabilidade. Então, é isso, pessoal. Você não pode errar isso na sua prova. Beleza. E vejam aqui. Cadê? Cadê você? Vejam aqui o seguinte. Olha só. Então, eu decidi comprar um ativo imobilizado. Eu resolvi comprar uma máquina. Comprei uma máquina, um equipamento para minha empresa. E aí eu tive uma série de gastos com esses equipamentos. Tinha uma série de custos. Paguei seguro. Eu importei esse equipamento lá da China. Eu paguei imposto de importação. Eu tive uma série de custos com esse equipamento. Eu quero saber o que vai ingressar, o que não vai ingressar no preço de aquisição. O que vai entrar no reconhecimento inicial. E para responder essa pergunta, nós temos que ir lá para o CPC 27, item 16, 17 e 19, que dizem o seguinte, vejam só. Item 16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende a. O seu preço de aquisição acrescido de impostos de importação
e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Então vamos esquematizar, galera, para que vocês fiquem com um macete, o melhor macete do mundo sobre esse assunto. Vamos lá. Custo do imobilizado segundo o CPC 27. Lembrando que esse é o reconhecimento inicial. Não, deixa só esses de cima mesmo, tá bom? Senão vai dar muito trabalho. Inclui e não inclui. Então, o que é incluído no custo inicial do ativo imobilizado? Vejam só. O preço de aquisição acrescido dos impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra. Então, basicamente, o que entra? Preço de aquisição. Mais os impostos de importação, mais os tributos não recuperáveis, ou seja, aqueles tributos que não fazem mais parte da cadeia. Então, nesse caso, tudo isso vai ser computado como o custo do ativo imobilizado. Beleza. Deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Então, se você tiver desconto comercial que é aquele concedido na hora da negociação, e se você tiver abatimento, que é, por exemplo, eu comprei um produto e ele não veio com a especificação que eu queria. Só que para eu não devolver, o fornecedor fala o seguinte, fala, cara, fica com ele assim mesmo que eu vou te dar um abatimento da hora. Eu vou te dar um abatimento aqui, ó, show, e você não vai precisar me devolver. Se você aceitou, beleza, você vai ter um abatimento, você vai deduzir também do custo. O que mais? Então, o item A já foi. Custo de preparação do local. Você tem um terreno, vamos supor, você tem um terreno e você vai ter que planar o terreno. Você vai ter que fazer alguma coisa para você antes de você poder utilizar. Então, assim, depende, preparação do local, você vai ter que fazer uma limpeza. Depende, pessoal, preparação do local. Pode ser muitas coisas. Você preparar o local para você poder construir, para você poder utilizar o seu imobilizado. Então, preparação do local também vai ser incluso no custo. Daqui a pouco nós vamos dar um exemplo e vai ficar tudo mais claro. O que mais? Frete e manuseio.
Obviamente, desde que por conta do comprador. Se o frete e manuseio se o frete for por conta do vendedor, aí você não vai incluir. Ô, galera, tô falando o item errado aqui, pera aí, desculpa. Falando o item errado aqui. Desculpa, pessoal. Tô falando o item errado, mas não tem problema, dá na mesma. Letra A, aqui a gente já falou. E aqui quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na condição necessárias e para ser capaz de funcionar na forma pretendida. E aí, beleza, o que está acontecendo? O item B ele remete justamente para o item 17. E aí o item 17 fala, olha, o que você vai considerar como custo? E aí todos esses custos aqui entram. Custos de instalação e montagem. Beleza. O que mais? Custos com testes para ver se está funcionando corretamente. O que mais? Honorários profissionais. Então, por exemplo, você precisa contratar por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, e você tem que pagar por eles, aí sim você vai estar pagando honorário profissional, isso vai ter que ser incluso no custo do ativo imobilizado. O que mais? Vamos voltar agora para C. Aqui já foi. C. A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e restauração do local no qual ele está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Então, se você tem um ativo imobilizado, você comprou lá vamos supor que a Petrobras comprou uma plataforma de petróleo. E ela tem a obrigação legal de retirar todos os aparelhos, de desmontar, de remover todos esses ativos imobilizados, tá? De remover todo esse ativo imobilizado lá no final. Então, quando ela está no início do contrato, o que ela vai fazer? Ela vai falar o seguinte, olha, quanto que eu vou gastar futuramente para desmontar, para remover esses itens, para restaurar? E aí você vai trazer isso a valor presente. Entendido, pessoal? Beleza. Então, basicamente, são esses custos. Basicamente, é isso aqui. Isso aqui tudo você vai computar como custo inicial de um ativo imobilizado. Agora aqui o item 19 fala exemplos que não são custos de um ativo imobilizado. Então, o que você não computa? Custos de abertura de nova instalação. Ou seja,
você precisou reinstalar o seu ativo imobilizado. Você não vai colocar isso como um custo. Você não vai acrescentar isso ao custo. O que mais? Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço. Propagandas e atividades promocionais. Então, as propagandas que você fizer, atividades promocionais, não entram no custo do ativo imobilizado. O que mais? Transferência para novo local. Se você transferiu o seu ativo imobilizado, posteriormente, se você mudou de local, isso não é incluso no custo do ativo imobilizado. Beleza. Custos administrativos e outros custos indiretos. Aqui, por exemplo, custo com um empregado, custo com um telefone, esse tipo de coisa. Outros pontos que são importantes. O custo de treinamento. Tá? Vejam só, se você que tiver que treinar um funcionário para utilizar esse ativo imobilizado, o custo para treinar esse funcionário, ele não entra aqui. Não entra no custo do ativo imobilizado. É diferente de um honorário profissional. Se você precisou de um engenheiro para algum projeto, se você precisou de algum arquiteto de algum projeto que era essencial para que esse ativo imobilizado funcionasse, beleza. Agora, se você está treinando um funcionário para que ele possa manusear, para que ele possa utilizar, aí isso não é incluso no custo do ativo imobilizado. Outra coisa que não entra, que às vezes aparece em prova, é remoção de máquinas antigas. Às vezes a questão fala o seguinte, ora, eu estou comprando uma máquina aqui, e aí o que acontece? Para poder colocar essa máquina, eu tive que remover as antigas. Pessoal, cada máquina, ela tem o seu tratamento. Cada ativo imobilizado, ele tem um tratamento próprio, tá bom? Então parece difícil, mas você vai ter que decorar esses itens aqui, e principalmente essa tabelinha aqui, que é importante para a prova de vocês, pessoal. Tá bom? Então é muito importante que vocês decorem essa tabela. Coloca na cabeceira da sua cama, tira a foto lá com o seu cachorro e coloca isso aqui no lugar. Que aí você não vai esquecer jamais. Toda vez que você for olhar para a foto do cachorro, você olha para isso aqui e aí você não vai errar isso na sua prova. Pessoal, foco! Vamos prestar atenção na aula. Agora a gente vai fazer uma questão muito difícil sobre ativo imobilizado. Porque a gente está estudando para concurso que vai ganhar bem, né? Então, não tem facilidade. Olha o tamanho do enunciado. Bom, FGV, vamos para a nossa questãozinha agora, vamos resolver uma questão que vai aplicar exatamente os conceitos que estão vistos aqui dentro do nosso quadro. O que acontece? Essa questão ela foi cobrada na prova de auditor tributário do ISS Niterói, que é uma prova difícil, assim como a maioria das provas que a FG vem realizando, mas conforme nós formos resolvendo aqui, vocês vão ver que ela vai se tornar fácil. E eu peço que depois vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Então vamos lá. Em 1/2 de X0, a companhia de Gama adquiriu por 3 milhões um terreno destinado à construção de um novo armazém. De 1/2 de X0 a 30/4 de X0, o terreno foi utilizado como estacionamento e a companhia faturou 70 mil durante esse período com alocação de vagas. Em 1/5 de X0, a companhia pagou 25 mil reais de honorários aos engenheiros responsáveis pelo projeto do armazém
e deu início à sua construção. Para isso, ela tomou um empréstimo de 6 milhões junto ao Banco Zeta S.A. Até 1/12 de X0, data em que foi concluída, a Companhia de Gama gastou na construção do armazém R$ 850 mil com a mão de obra, R$ 150 mil com a preparação do terreno, R$ 300 mil com frete e R$ 5 milhões com material de construção. Os juros incorridos sobre o empréstimo tomado junto ao Banco Zeta durante esse período foram de R$ 40 mil e a companhia obteve receitas financeiras de R$ 8 mil pela aplicação desses recursos antes de efetuar os pagamentos necessários à condução da obra. De 1/12 de X0 a 12/5 de X0, data em que o armazém foi inaugurado, a Companhia de Gama gastou 50 mil para transferir os equipamentos de um armazém antigo para esse novo armazém. Esse novo armazém deverá ser reconhecido no imobilizado da Companhia de Gama pelo custo de. Então, vejam só, uma questão difícil. Uma questão que separa os homens dos meninos. Primeira coisa, você tem que saber, você tem que se concentrar naquilo que a questão está pedindo. Ela pede o quê? O valor pelo qual você vai reconhecer o armazém. E a primeira informação que você tem é a de que o armazém, ele é um ativo imobilizado. Ótimo. Essa informação, quando você separa isso aqui lá na sua mente, essa informação ela vai nortear a solução da sua prova. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que o ativo imobilizado, ele é reconhecido inicialmente ao custo, que esse custo inclui todos os valores necessários para colocar o ativo em condições de uso e que esses custos eles cessam quando? Quando o ativo está no local e nas condições pretendidas pela administração. Então essa informação ela é crucial. Esse mnemônico você tem que levar para a sua prova. Então vamos lá. Agora é hora da gente brincar na nossa questão. Vejam. Ela adquiriu um terreno por 3 milhões destinado à construção de um novo armazém. Agora eu pergunto, a questão está pedindo o valor do terreno ou está pedindo o valor do armazém? Me respondam. Ela está solicitando o valor contábil do armazém. E vejam, o terreno que você vai utilizar, ele é uma coisa
o armazém que você vai construir, ele é outro. Então, são classificações distintas dentro do seu ativo imobilizado. Então, essa informação que ela adquiriu um terreno para destinar para construção, ela é uma pegadinha. A questão já começa com uma pegadinha. Porque o que interessa para a gente é o armazém. Mas vejam só. De 1 do 2 de x0 a 30 do 4 de x0, o terreno foi utilizado como estacionamento e a companhia faturou R$70 mil durante esse período com alocação de vagas. Então vejam, não há relação com o armazém. Isso já podia confundir. Beleza. Então vamos lá, agora vamos passar para as informações do armazém. Em 1 dos 5 de x0, a companhia pagou R$25 mil de honorário aos engenheiros responsáveis pelo projeto do armazém e deu início à sua construção. Pessoal, agora eu pergunto para vocês, os honorários, eles entram no custo de um ativo imobilizado? Sim ou não? Sim, né? Entram. Quanto era? 25 mil. Beleza. Continuando. Para isso, ela tomou um empréstimo de 6 milhões junto ao Banco Zeta. Então vejam só, para construir esse armazém, ela tomou um empréstimo de 6 milhões. Pessoal, o lançamento de um empréstimo, você faz da seguinte maneira. Você lança um empréstimo do seguinte modo. Você vai lançar aqui bancos e vai lançar empréstimos a pagar. Quanto que foi o valor? R$6 milhões. R$6 milhões. Vejam que não houve relação aqui com o armazém. Embora esse empréstimo ele tenha sido feito para financiar a construção do armazém, não há aqui uma relação agora direta com isso. Ele tomou um empréstimo para financiar. Mas você não vai jogar esses 6 milhões como o armazém, porque você tem isso como um dinheiro, e esse dinheiro ele está no banco. Então vamos lá. Até 1 do 12 de x0, data em que foi concluída, a companhia de Gama gastou na construção do armazém R$850 mil com mão de obra. Então, beleza. Mão de obra, 850 mil.
Isso vai entrar no custo, tá? Custo de produção. R$150 mil com a preparação do terreno. Preparação do terreno entra, pessoal? Sim ou não? Entra. R$150 mil. Isso está na tabelinha que você vai substituir lá na foto da sua mulher. Você vai colocar essa tabelinha aqui, preparação do local. 300 mil com frete. Frete entra? Frete entra. Que mais? 5 milhões com material de construção. Beleza. O saco. Vejam, já matamos mais de metade da nossa questão. Agora nós vamos entrar na questão dos juros. E aí vem um ponto crucial para a resolução da questão, que é o seguinte: os juros incorridos sobre empréstimos tomados junto ao Banco Zeta durante esse período foram de R$40 mil. E a companhia obteve receitas financeiras de 8 mil pela aplicação desses recursos antes de efetuar os pagamentos necessários à condução da obra. Então vejam só, pessoal, aqui é o seguinte: os juros que você tem numa empresa, os juros em que você incorre numa empresa, em que você tem que pagar, eles são classificados, a gente já viu, como despesa financeira. Então vejam só, em regra, quando você tem um juros, o que você faz? Se esse juros é conhecido, você faz o quê? Você lança lá como encargos financeiros a transcorrer, que é uma conta retificadora do passivo, e posteriormente você transfere isso para despesa financeira. Essa é a regra, tá? Despesa financeira conforme o regime de competência. Vejam só. Então, a regra, a despesa financeira, ela vai para o resultado. A regra, a despesa financeira, ela vai para o resultado. A regra, a despesa financeira vai para o resultado. Exceto se nós estivermos tratando de um ativo qualificável. Exceto se nós estivermos tratando de um ativo qualificável. Gabriel, o que é um ativo qualificável? E vejam quantos pronunciamentos nós já não abordamos nessa aula. Nós já falamos da Lei 6.404, nós já falamos do CPC 27, nós já falamos do CPC 00, nós já falamos do CPC 28, e é assim que as suas provas vão cobrar. O ativo qualificável que se encaixa nessa exceção de que a despesa financeira não vai para o resultado, ele está previsto no CPC 20. O CPC 20, ele trata justamente dos ativos qualificáveis. E ativo qualificável, anotem, é aquele que demora um tempo
substancial para ficar pronto. O ativo qualificável é aquele que demora um tempo substancial para ficar pronto. Entenderam ou precisa repetir de novo? Repetir de novo é ótimo, né? Só repetir já basta. Entenderam ou precisa repetir? Entenderam, né? Então vejam, as despesas financeiras em regras vão para o resultado. Todavia, quando você está falando de um ativo qualificável, que é aquele que demora um tempo substancial para ficar pronto, você está construindo, por exemplo, um navio, você está construindo um armazém, você está construindo um ativo que vai demandar um tempo longo para ficar pronto, nesse caso, os juros, os encargos financeiros, eles vão ser somados ao custo do ativo. Entendido? Então, a construção de um armazém. Ah, não, a primeira pergunta que você vai me fazer. Gabriel, mas o que é um tempo substancial? O pronunciamento não trouxe esse conceito. O próprio pronunciamento ele não fala, olha, tempo substancial é um mês, é um ano, são 10 anos, depende. O que você considera tempo substancial vai ficar a cargo do julgamento profissional. Entendido sim ou não? Então, os juros em regra vão para o resultado, exceto se você estiver diante de um ativo qualificável. Se você estiver diante de um ativo qualificável, você vai lançar esses juros como custo do ativo. Então, como isso está aumentando o custo do seu ativo, você vai somar. Vejam só. Aqui. CPC 20. Na extensão em que a entidade toma recursos emprestados, especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável, e é o nosso caso, porque a gente pegou esses 6 milhões para construir o armazém, a entidade deve determinar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à capitalização como sendo aqueles efetivamente incorridos sobre tais empréstimos durante o período, menos qualquer receita financeira decorrente do investimento temporário de tais empréstimos. Então vejam só, aqui na nossa questão, a questão fala o seguinte: os juros incorridos sobre o empréstimo tomado junto com o Banco Zeta, né, que foi aquele empréstimo de 6 milhões, durante esse período foram de 40 mil reais. E ela obteve receitas financeiras de 8 mil pela aplicação desses recursos antes de efetuar os pagamentos necessários à condução da obra. Vejam só. Então, ela pegou esses 6 milhões. Sobre esses 6 milhões, teve juros de 40 mil. Esses juros de 40 mil, eles são somados ao custo do meu ativo. Beleza. Só que esses 6 milhões, antes de você começar a utilizá-lo, você teve receitas, porque esse dinheiro, já que você poderia deixar na conta corrente, você deixou numa CDB, você deixou numa LCI, você deixou alguma coisa que tinha liquidez, que ia render alguma coisa. E aí, desses 40 mil que você deve, você obteve uma receitinha de juros ali de 8 mil reais. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 40 mil reais que você teve de despesa e vai subtrair os 8 mil que você teve de receita. Vejam que coisa mais linda! Se essa questão fosse uma mulher, seria a garota de Ipanema, não é mesmo? Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então vamos lá. Você vai ter aqui
juros qualificáveis 40 mil menos 32 mil. Beleza. Agora, alguém pode somar esses valores para ver quanto dá, por favor? Ainda não acabou. De 1 do 12 de x0 a 15 do 12 de x0, data em que o armazém foi inaugurado, ela gastou 50 mil reais para transferir os equipamentos do armazém antigo para esse novo armazém. Então vejam, pessoal. Vejam só. Tem alguma relação com o custo do armazém? O gasto que você teve para transferir outros equipamentos para cá, para o novo armazém? Menos 8 mil. Oh, desculpa. Já foi adiantado aqui. Agora eu pergunto. Ela gastou para transferir equipamentos, que são outras coisas, para o novo armazém. Isso não tem nada a ver com a construção do armazém. Isso aqui é despesa. Então é o que eu falei. Vejam só, que a remoção de máquinas antigas, que cada ativo imobilizado, ele tem o seu próprio tratamento. Cada ativo imobilizado, ele tem o seu próprio tratamento. Se fizermos isso aqui, nós encontraremos então custo inicial para o ativo imobilizado de quanto? 6.357.000 reais. Que dá gabarito letra C de casa. E aí, pessoal, acharam essa questão difícil? Então, basicamente, para esse primeiro bloco, eram esses pontos que eu ia tratar com vocês. A gente vai voltar daqui a pouco com, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Isso é o reconhecimento inicial. Essa questão é basicamente a questão mais difícil que vai aparecer na sua prova. Mas ela já aborda uma infinidade de assuntos. Então a gente já trouxe aqui logo uma questão difícil, porque treino difícil, jogo fácil. Eu tentei explicar de modo mais claro possível. Então espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem de olho aí. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, galera? Então vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Valeu!